Galera, o vídeo de hoje vai ser rapidinho porque eu tô muito sem tempo. Vou tentar até fazer sem corte, se for possível. Você deve lembrar que há algum tempo rolou aquela polêmica lá do Queer Museu, que foi uma apresentação artística, ou artística, né? Vai depender de cada um, em que estavam exibindo alguns cartoons que mostravam cenas de sexo, inclusive sexo com animais. E tinham crianças, foi feito com dinheiro público, que é um pouco agravante para a maioria das pessoas, e escolas levaram crianças lá em excursões para ver essa exposição. E aí a parada se dividiu numa treta política, ideológica, como como é comum hoje em dia no nosso país. E de forma assim resumida, o pessoal da direita ficou muito trajado com a parada e o pessoal da esquerda achou que era normal, que era arte, que tudo se justifica em nome da arte, basicamente. E foi essa treta aí. E nessa ocasião, eu achei que o pessoal nossos colegas da direita estavam sendo um pouco histéricos, porque eles estavam falando que estava acontecendo apologia à pedofilia, porque tem um desenho de pessoas transando no contexto de uma amostra cultural e tem crianças numa expedição escolar, né, numa excursão escolar. Eu achei nesse caso que era um pouco exagero. É uma parada tosca, eu não considero isso arte, porque é tosco demais. Eu acho inapropriado para crianças, eu acho que faltou bom senso da escola, faltou bom senso do próprio evento de não permitir que crianças fossem ver as paradas mais explícitas, mas de forma geral, apologia à pedofilia eu achei que era um pouco de exagero, era um pouco de histeria, né? E aí agora acontece uma parada que me faz dar razão pra essa galera, que me faz pensar, mano, o que eu achava que era histeria, que eles falou-se muito sobre, a esquerda tá querendo normalizar pedofilia. Eu falei, mano, vocês estão exagerando um pouquinho. Eu acho que vocês já ganharam, o argumento já tá ganho. Aquilo foi tosco, não devia ter criança lá, entendeu? Não devia ter dinheiro público nessa merda, era uma arte idiota, mas vocês estão comparando aquilo à apologia à normalização da pedofilia. Eu acho que vocês estão exagerando. Vocês já ganharam. No meu ponto de vista, vocês estão certos. Não vá lá e exagera porque o seu argumento perde a força, porque parece que você está tentando apelar, né? Aí aconteceu isso aqui. Tô aqui com o site da Veja aberto, vou ler pra você. Em performance, no Museu da Arte Moderna, criança interage com homem nu. Em uma performance na abertura da 35ª Panorama da Arte Brasileira no Museu de Arte Moderna, em São Paulo, na última terça-feira, o artista fluminense Wagner Schwartz se apresentou nu no centro de um tablado. Até aí, tudo bem. Esse negócio de arte vanguardista e pós-moderna é uma babaquice do caralho, na minha opinião, porque talvez eu não seja intelectual o suficiente pra entender as nuances disso aí, mas até aí, beleza. Em vídeo que circula nas redes sociais, sob fortes críticas, uma menina que aparenta ter cerca de 4 anos aparece interagindo com um homem que estava deitado de barriga pra cima com a genitália à mostra. Aí fala um pouquinho da performance, titulada Labette, Schwartz simula um dos bichos de Lydia Clark, enfim, fala um pouco do contexto do que aquilo representa. Beleza. O artista se posiciona completamente nu em uma espécie de tatame, então pode ser manipulado pelos espectadores. A menina toca na canela, nos pés de Schwartz, depois sai engatinhando no espaço e volta a assistir a performance. Ela está acompanhada de uma mulher adulta, segundo o museu, sua mãe. Por atenção ao estatuto da criança e do adolescente, o vídeo não foi publicado aqui, veja bem. E eu mesmo, geralmente eu coloco insertos de vídeo aqui quando é relevante pra parada. Eu não vou botar esse vídeo no meu canal. E eles estão deixando bastante claro que existe, no mínimo, na melhor das hipóteses, existe um receio de compartilhar um vídeo em que uma criança aparece interagindo com um homem desconhecido pelado, né? Enfim, e não é a primeira vez que a matéria continua. A performance já foi apresentada anteriormente nas redes sociais. Há registros de uma apresentação em Salvador em que uma outra criança, uma menina um pouco mais velha, também interage com o artista tocando sua cabeça. O que eu penso em relação a isso? Em primeiro lugar, faltou noção de um espaço em que tem uma apresentação que mostra um adulto pelado, e foda-se se é porque é arte, foda-se, entendeu? Pole dancing também é arte, striptease também pode ser chamada de arte, e nem por isso a gente pode trazer uma criança para um local onde tem esse tipo de apresentação, né? Até porque temos aqui um negócio chamado Decreto de Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, artigo 247. Permitir que alguém menor de 18 anos, sujeito a seu poder ou confiado à sua guarda ou vigilância, frequente espetáculo capaz de pervertê-lo ou ofender-lhe o pudor, ou participe de representação de igual natureza. A ideia por trás dessa lei é basicamente, tem gente pelada,
tem mulher dançando sem roupa no ambiente lá, tem uma apresentação que envolve nudez, que envolve alguma coisa que fira o pudor, não pode levar criança aí. É algo óbvio. Eu tô embasbacado que eu preciso explicar que não deveria se permitir que uma criança vá num local onde tem uma apresentação, onde tem gente pelada. E pior ainda, incentivarem a criança a tocar o corpo do artista. Deixa eu entrar nesse ponto. Algumas pessoas estão falando assim, ah, mas não tinha nada sexual no negócio, não tinha nada de sexual na parada. Entenda o seguinte, você está em estrito senso, certo. Não é pedofilia estritamente falando, porque a mina foi lá e pegou na canela do cara que tá pelado. Tente entender um pouco além disso. Você está se apegando ao superficial. Entenda que o que foi feito é que pegaram uma criança que está numa idade em que ela é altamente sugestionável e deixaram implícito para ela que é ok ela estar na presença de uma pessoa adulta, nua, e que se incentive que ela vá lá e encoste no corpo dessa pessoa adulta, nua, desconhecida. O que essa criança vai absorver disso, muito provavelmente, é que isso é normal, é natural, não é nada demais. Os seres adultos que estão ao meu redor, a minha mãe, a figura de autoridade que eu tenho que obedecer, ela tá achando isso ok. É normal, é natural, não tem nada demais eu estar na presença de um adulto pelado e que se incentive que eu vá lá e toque nela. Isso é basicamente normalizar a interação entre um homem nu e uma criança. Não tem nada estritamente sexual naquela instância? Ok, você está certo nisso. Só que pare e pense no efeito que isso causa numa criança. A gente deveria realmente fazer isso? Normalizar uma criança estar nu? Porque o que vai acontecer na cabeça dessa criança quando, sei lá, no futuro eles tiveram uma situação em que alguém... Porque, cara, as pessoas parecem não entender que o pedófilo, quando ele chega na criança, ele não chega estuprando a criança do nada assim. O que muito frequentemente acontece, e que na criminologia gringa eles chamam de grooming, é que a pessoa vai... O criminoso vai testando a água. Ele vai vendo até onde ele pode ir com a criança. Começa com uma coisa inocente e ele vai testando os limites do que ele pode fazer com a criança. Infelizmente, é isso que acontece e é por isso que eu acho extremamente perigoso você embutir na cabeça da criança a ideia de que é ok. Vai lá, pega nele, tá pelado ali. Vamos primeiro trazer a criança para um local onde tem gente pelada. Vai lá e pega nele, não dá nada. Não tá pegando na piroca do cara, então tá de boa. Não é tão simples assim, mano. Você tem que parar a pensar no efeito que isso causa na cabeça da criança, a normalização. Essa criança vai achar... E é normal em todo caso de abuso, seja abuso físico ou abuso sexual. O que acontece é que a criança é colocada numa situação em que a família dela é permissiva com aquilo e ela absorve aquilo como normal. Em pessoas que saem de lares abusivos, seja físico ou seja sexual, o que acontece quando tem o trabalho psicológico de reverter o dano que foi causado, é perceptível que o problema principal é que elas veem aquilo como natural. E não apenas isso, mas elas vão lá e repetem aquilo que foi feito com elas, com outras pessoas, porque aquilo molda o que ela entende como moral, como certo. Então não pode, caralho, não pode. Eu tô sem entender que eu preciso falar em 2017. Elon Musk estava ontem à noite mostrando os planos dele de um foguete que vai levar a gente pra porra de Marte. E aí no dia seguinte eu tenho que explicar que não se pode, eu tenho que citar a porra da lei como se isso fosse preciso, que não se pode levar uma criança pra uma performance artística que tem uma pessoa pelada e aí vai lá, pega nele, não dá nada. Eu colocar essa ideia na cabeça da minha criança, que ela estar no mesmo espaço que um homem desconhecido pelado e haver algum tipo de interação entre eles, é normal. Tá apenas explorando a sua, sei lá qual é a justificativa que estão dando pra essa porra, né? E falando em justificativa, eu vi ontem de pessoas ilustres da internet coisas como, mas cara, o que tem de mais? Na floresta os índios também andam pelados com suas crianças. O que tem de mais? Você consegue entender que os índios vivem basicamente na pré-história e que a moral que a gente aceita como correta não é necessariamente o que esses caras vão fazer? E que você não deveria moldar a sua bússola moral e as coisas que você faz no que os índios fazem? Seu filho da puta! Mas não tinha nada de sexual, não tinha nada de sexual. Eu acabei de explicar. O problema não é aquela instância exata. A menina não foi lá e não pegou na piroca do cara, aí não tem... Não, mano, você tá deixando implícito pra criança que é ok o contato, a interação entre uma criança e um homem pelado. Esse mesmo indivíduo, esse mesmo cidadão, falou assim, mas a criança estava vestida, como se só pudesse abusar sexualmente, fisicamente de alguém se ela estiver pelada. É um idiota mesmo, mas é um idiota... Puta que me pariu. O que me deixa mais desgraçado da cabeça ainda, ok? Que deixa realmente
revoltado é o seguinte. Essa galera, eu sei que eu tô generalizando, tá? Eu sei que eu tô generalizando, mas de forma geral, o que a gente percebe quando esse tipo de coisa acontece é que o pessoal da direita se revolta e o pessoal da esquerda dá justificativas, relativiza e fala que não é bem assim, pá e tal, né? Não é à toa que muitas pessoas me acusaram de ser esquerdista quando eu não participei daquela revolta na situação lá do Queer Museum, né? Mas o que me deixa desgastado da cabeça é o seguinte: eu leio quadrinhos, né? Sou um grande fã de quadrinhos e existe um esforço calculado, né, de demonizar sensualidade em quadrinhos. Se desenham uma mulher com decote, uma mulher com empenho na bunda, alguma coisa do tipo, é um escarcéu. Condenam o artista, condenam a editora que publicou isso, é aquela coisa, nossa, como é que pode essa sexualização, essa erotização, não sei o que, tá ofendendo a mulher. Como se nenhuma mulher gostasse de ver a imagem feminina exposta assim, como se não existissem lésbicas, como se não existissem mulheres bissexuais, como se não existissem mulheres heterossexuais que simplesmente gostam da arte, né? Eu já namorei garotas heterossexuais que gostavam, por exemplo, de ver as fotos na Playboy, então, enfim. Mas é isso que se fala, não pode, isso me ofende, isso tá desrespeitando a mulher, isso é uma normalização da erotização, da sexualidade, seja lá qual o argumento que falam, tá? Me falam que eu, um homem adulto, não posso consumir essa cerveja. Me fazem sentir mal. Dizem que eu sou machista, babaca, eu sou uma pessoa ruim, porque eu gosto de, por exemplo, eu tô lendo a revistinha, aparece a Miss Marvel e ela tá de costas e você vê a bunda da Miss Marvel. Eu falei, porra, legal. Porque eu sou um homem heterossexual e isso me agrada. Eu não vou mentir, eu não vou fingir que eu sou um desconstruidão, que eu estou acima de coisas como aquela urgência biológica, aquele desejo biológico inerente do ser humano de ser atraído por aquilo, por aquela imagem. Né? Tem algumas pessoas que gostam de fingir que elas estão muito acima disso. Eu não sou tão, eu não sou cínico a esse ponto de fazer de conta que isso não me afeta, que isso não me agrada, que eu não tenho uma atração por aquilo. Eu gosto de ler revistinha que tem fanservice. A questão é essa. Essa mesma galera que fala que eu, um homem adulto, não posso consumir como é que se diz? Na privacidade da minha casa, eu não posso, eu tô sendo errado, eu sou o cara errado, porque eu tô lendo uma revistinha que aparece a She-Hulk de costas e você vê lá o contorno da bunda dela. Eu sou babaca, eu sou o cara errado. Essa mesma galera vai lá e fala que tá de boa uma criança participando de uma performance artística em que tem um homem nu e vão lá e incentivam essa criança a pegar no cara, a encostar no cara. E não tem nada de errado com isso. E isso aí é arte. Isso aí é arte. Se aparece a Estelar de biquíni na revistinha, isso aí não pode. Nossa, isso aí não pode. Isso tá muito errado. Isso aí devia ser até crime. Isso aí é um absurdo. Não se pode um negócio. As pessoas ficam revoltadíssimas. Mas criança participando de performance artística de maluco pelado tá de boa. Não é possível que isso seja eu que não consiga entender isso, que existe uma dissonância cognitiva absurda no que diz respeito ao que a esquerda acha ok no sentido de conteúdo de nudez. Porque não me parece fazer sentido que uma revistinha é o mal do mundo, porque tem uma mulher seminua na capa, mas exposição com um homem pelado e criancinha lá no meio e ir lá interagir com a pessoa é de boa. Eu sou um idiota, porque se for o caso eu já tô acostumado a me chamarem de idiota. Mas eu não devo ser o único que acha que essas duas, que existe, tá muito errado. O que tá revoltando as pessoas nesse caso, tá errado, na minha opinião, mas enfim. Mano, é um absurdo, O pior é que a gente se vê na situação de ter que explicar. Tem um maluco aqui no Twitter que é assim, mas Easy, qual o grande problema? Qual o grande problema? De uma criança ir lá e pegar no cara que tá pelado. Qual o grande problema? E tipo, quanto tempo você tem? Você tem umas 2 horas, 3 horas, 4? Eu sento com você aqui e eu explico. Eu fico abismado que eu preciso explicar isso. Mas se você tiver disposição, eu te explico se você quiser. Caralho, velho. Vamos ver quando é que tá quando é que sai esse foguete pra Marte aí. Elon Musk, ajuda nós aí, que tá difícil essa porra.